Eu acho que a gente pode ter propósitos que vão se modificando conforme o estágio da vida que a gente está. Quem trabalha comigo sabe que a mãe Luana e profissional Luana tem que fazer tudo ao mesmo tempo, são vários braços, é um polvo para dar conta de atender tudo e gerenciar. Eu acho que o maior desafio hoje em dia é fazer com que os filhos sejam respeitosos. Faça um curso técnico no Senac EAD. Seja quem você quer ser. Quer saber? Senac EAD. Matrículas abertas. A Administração Municipal de Gramado realiza diversas melhorias em prol da comunidade, nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e muito mais. E você sabia que pode ficar por dentro de tudo isso? Basta participar do grupo do Gramado Zap e receber todos os informativos do Executivo Municipal diariamente, de forma rápida e atualizada. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado, prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. Seja bem-vindo a mais uma edição do Gramado com Propósito, programa que traz histórias inspiradoras de pessoas que fazem uma transformação aqui em Gramado. A nossa convidada de hoje é Luana Michel. Luana é gramadense, é gestora de projetos culturais, é especialista pela UFPEL em artes e gestão de projetos pela USP. Ela está há 16 anos atuando na área. Ela também é mãe e esposa do artista plástico Alessandro Miller. Seja bem-vinda, Luana. Muito obrigada, Laura. Agradeço pelo espaço e acho que vai ser uma conversa bem legal. Luana, os nossos dois últimos convidados, eles são gramadenses de coração. Eles estão aqui, fazem muito por Gramado, têm projetos maravilhosos, empresas maravilhosas, mas eles vieram para Gramado e se tornaram, como eu disse, gramadenses de coração. Tu és nata, né? Gramadense nata. E uma coisa que eu queria te perguntar, como é ser gramadense? Como é ser gramadense? Eu acho que, antes de mais nada, é um privilégio, né? É um privilégio a gente nascer aqui, a gente ter as nossas raízes iniciadas aqui. E depois, eu acho que acompanhar o processo de desenvolvimento da cidade também é algo que mexe muito conosco, né? Eu acho que desenhou muito também de como que eu ia trabalhar, o que eu ia querer fazer, enfim. Eu acho que Gramado é uma cidade única, assim, de oportunidades, de possibilidades, né? É uma cidade onde todo mundo fala, né, que o empreendedor, que ele vai e segue e ele consegue colher frutos. Eu acho que isso é muito verdade. É uma cidade que tem o seu perfil único, assim, né? Então, para mim,
crescer aqui foi um sonho, porque minha infância foi toda na área rural, né? Como eu estava conversando aqui contigo, sempre morei quando eu era criança, enfim, depois de adulta fui morar na área rural, mas desde criança eu moro na área central, em bairros, né? E poder ver a parte rural de Gramado quando eu era pequena, que ainda está aí, né? A parte rural, mas poder ver, poder usufruir dela, da casa dos meus nonos, a experiência de ter o contato com natureza, com bichinho. Na época tinha vaca, tinha galinha, tinha porquinho, sabe? Tinha a égua, né? E depois a gente vai vendo o desenvolvimento da cidade, vão surgindo as preocupações, é óbvio, né? Com o desenvolvimento junto... desenvolvimento econômico, desenvolvimento da cidade em relação a crescimento de estrutura também, né? Mas eu acho que se eu pudesse resumir, eu diria que é um privilégio, né? Porque é um lugar onde todo mundo quer vir visitar e é onde a gente nasce, né? Então, eu acho que é um privilégio ser daqui. A gente sabe que a mola propulsora de Gramado é o turismo. E tu, como uma gramadense, né, da gema, como se diz... tu vens vivendo, né, esse desenvolvimento de Gramado dentro do turismo. E a parte cultural, ela também está inserida no turismo, mas tu poderias ter ido para outro lado, né? O que te fez seguir essa carreira na parte artística e cultural? Legal. Eu acho que é a primeira vez que publicamente eu vou contar essa história, assim. Contar esse caminho da trajetória, né? Eu lembro de estar com 14 para 15 anos, quando ali naquela necessidade de começar a trabalhar, ter um dinheirinho nosso próprio, né? Sair da saia da mãe, né? Eu peguei um extra para trabalhar na Vila de Natal. Na época, a Vila de Natal já era ao lado da rua da rodoviária. Tinham as casinhas, tinham vários artesãos, e eu fui trabalhar de vendedora para uma artesã, que fazia bonecos e tal, um trabalho lindíssimo. E ela não ficava o tempo todo ali, mas eu iniciei ali, ficava fazendo as vendas, né, cuidando e tudo mais. Naquele ano em que eu fiz esse trabalho, que era acho que 2008, 2009, por aí, tinha um teatro de bonecos na praça. E era uma casinha de teatro de bonecos. Não sei se tu lembra disso, mas era uma casinha, toda com desenho assim, chaimel talhado, né? E ficavam, então, os marionetistas dentro da casinha manipulando os marionetes. E eles contavam historinhas da colônia, contavam historinhas do turista que vinha para a cidade. Tinha uma historinha relacionada à religião, né? Os anjinhos, aquela música natalina. E aquilo me encantou, porque foi o meu primeiro contato com teatro de bonecos. Então, eu estou buscando lá atrás para fazer um caminho para te explicar até onde eu cheguei aqui, né? E... naquele ano, então, eu lembro que eu tenho um amigo meu que hoje está morando na Alemanha, mas é um amigo meu há mais de 30 anos, e a gente conseguiu uns ingressos para ir assistir a Arca de Noé, que também era uma produção dessa companhia de teatro de Porto Alegre, a Caixa do Elefante, que veio para cá e tinha essas duas produções, na Vila e no cinema. E a gente foi assistir, eram animatrônicos, era manipulação direta, tinha jogo de luzes negras, os peixes entravam na plateia, era uma coisa que eu saí de lá assim. E aí eu lembro que, meados disso, eu já estava começando um processo de encantamento. Não sabia muito o que eu queria fazer da vida, né? E aí eu lembro que, então, eu vi uma matéria divulgando, na época era uma escola das artes, não era programa de artes, de que essa companhia daria uma oficina de montagem e confecção de marionetes, bonecos, né? E eu me inscrevi, comecei a fazer, comecei a conhecer, fui para a marcenaria fazer os bonecos, né? Talhar, fazer as articulações do braço, do pé, enfim. Aquilo começou a abrir uma cabeça, né? E eu lembro que no final daquele ano, eu acho que foi 2009 daí, o Mário De Valente, que é o diretor da companhia Caixa do Elefante, chegou para mim e disse: Luana, eu tenho uma proposta, um convite para te fazer. E ali eu já estava com 16 para 17. A gente vai fazer, nós sempre fazemos, diz ele, um circuito chamado SESI Bonecos do Brasil, SESI Bonecos do Mundo, organizado pelo SESI, em que, no mesmo sistema do palco giratório, que é de teatro, né, dança, enfim, música, mas que é só para teatro de bonecos. E aí a gente vai viajar várias capitais do país, e eu queria te levar estagiando com a gente.
na época, ele precisou assinar um documento sendo meu tutor, eu era de menor, enfim, mas a família sempre foi muito aberta a isso, tanto que a minha irmã é musicista, né? E aí a história dela é uma outra história também, mas sempre me incentivaram muito, né? Esse fluxo aberto para a arte, para brincar com ela, para assistir ela, para contemplar. E aí, então, minha mãe assinou, deu a tutela para o diretor da companhia, eu viajei 4 ou 5 estados com uma peça de teatro, que era uma peça de teatro de bonecos, de sombras, então era projeção de sombras, e marionetes. E a gente viajou várias cidades e tal, e eu com os meninos já profissionais, e eu aquela coisa meio não sabia... Quantos anos você tinha? 17, 16 para 17. Eu lembro que eu tive que fazer todo um enjambre de terminar o ensino médio à noite para poder viajar, porque a gente viajava na sexta, eu perdi aula da sexta, eu voltava na segunda, perdi aula de sexta e segunda, enfim. Eu sei que foi uma experiência que virou o jogo, assim, para mim. Quando eu voltei, quando a gente estava em BH, isso foi o ápice da viagem, no final da apresentação, a gente ia para frente do palco, né, e se apresentava ao público. E era uma maré de gente. Depois eu soube pela produção que eram 15 mil pessoas em praça pública assistindo aquela peça naquela noite. Aquilo assim, o corpo inteiro ficou arrepiado, né? E eu voltei para casa dizendo, eu quero trabalhar com isso aí, eu não sei o que disso aí, mas nessa área. Eu sempre fui muito apaixonada por organização, sempre. Meu lance é organizar, programar, esquematizar, né? E mais do que a parte artística. E aí, quando eu voltei, eu fui começar a buscar cursos, formações, e aí foi quando eu fui fazer algumas oficinas no Palco Giratório, em Porto Alegre, que eu conheci o Alessandro. Depois ele veio para cá, faz também 16 anos. A gente começou a desenvolver um trabalho aqui. A gente tem um grupo de teatro que hoje está mais inativo, mas a gente começou a desenvolver apresentações de teatro em bairros. Então, ele tem um personagem dele que é mímico, né? Que é um palhaço, o Fritz. A gente fez todas as escolas do município Gramado, uma série de locais e escolas em Canela, fizemos circuito, enfim. E aí a gente começou, ele trouxe isso. Lu, quem sabe a gente começa a trabalhar com um projeto. E aí eu escrevi meu primeiro projeto para a Funarte, eu já estava com 18. E passou, a gente foi contemplado, fomos premiados, o primeiro projeto municipal, aliás, primeiro grupo de teatro de artes em Gramado, né, que recebeu um patrocínio, né, uma premiação da Funarte. Então quer dizer que tu é responsável, tu e o Alessandro, pelo primeiro grupo de teatro de Gramado que recebeu um patrocínio a nível estadual. Na verdade, antes de eu iniciar o nosso grupo de teatro, eu e o Alê, eu lembro que eu fui buscar, né? Então, eu fiz cursos com a Lise, eu fiz muito tempo aula com a Lise, fiz teatro com a Lise, apresentei também várias peças, tinha o Xaraxaxá, que eram de contos gaúchos, né? Lendas gaúchas. Mas a Lise já tinha, é importante dizer, um trabalho precursor de teatro aqui, né? Agora ela está mais atuante em Canela, mas trabalhando com descentralização e recebendo reconhecimento do Ministério da Cultura, sim, foi o primeiro, via projeto. E ali eu comecei a entender a dinâmica, o mecanismo de financiamento à cultura, como é que funcionava, né? Direto, indireto, via lei, via projeto, via edital, enfim, esse mecanismo todo, né? E aí fomos fazendo projetos e tudo mais. E aí eu já estava na faculdade, ingressei como Relações Públicas, fiz a graduação, depois fui buscar pós na área e fui estudando e sempre fazendo assim, traduzindo a academia para o mercado. Sempre trabalhando. O que eu aprendia na academia, eu levava para o trabalho do dia a dia. E em 2022, 2023, surgiu a oportunidade da gente criar um projeto que hoje é o nosso mimo, né, enche os nossos olhos, que é o Gramado Natural. Então, eu vim, né, lá do Teatro de Bonecos. Passei um pouquinho pelo teatro, mas hoje trabalho mais na área das artes visuais. Resumindo, assim, bastante, né? E gostaria que tu falasse para as pessoas, porque agora tu também estás com outro tipo de serviço, que é em relação a fazer, né, com que as pessoas aprendam a desenvolver esses projetos. A gente sabe hoje que muitos artistas não conseguem colocar as suas ideias, né, o que pensam, o que sonham em prática, porque não tem uma estrutura e também um incentivo. Sim. Né? A importância desses projetos, né, para que o artista chegue à excelência que quer
né, com aquilo que fazer sonha. o seu trabalho, né? É. Porque o artista, o trabalho dele é a arte, né? E hoje em dia é cobrado, sim, que os artistas também conheçam os mecanismos de financiamento à cultura, que eles acabam tendo que trabalhar com essa parte também. Muitos artistas não concordam, eles ainda querem poder trabalhar só com a sua arte, não ter que organizar a estrutura de financiamento para ela acontecer. E tudo bem, é válido. Mas existem muitos movimentos, muitas cooperativas, muitas instituições, associações, próprios produtores individuais que buscam essa capacitação. Hoje eu faço parte de um grupo, de um time de mentores da Secretaria de Estado da Cultura. É um projeto de formação continuada para produtores culturais, gestores e artistas que buscam conhecimento na área. Claro, ali a gente tem profissionais do Brasil inteiro, né? Especialistas em relações internacionais da cultura, especialistas na questão de mídia, comunicação, não só montagem de projetos, mas muitos para mercado. E aí todos os segmentos, música, teatro, dança, cultura popular, né? Cinema. E é muito bacana, assim, eu venho atuando nesse programa desde outubro do ano passado, com mais força, e a gente percebe como falta mesmo o acesso, né? E falta esse meio, se chamam mentorias, né? E falta esse meio de conexão mesmo entre o artista e a forma como ele vai viabilizar a arte dele, né? E aí a gente entra um pouquinho também, acho que na questão de propósito profissional, né? Eu lembro que quando tu me convidou para vir para cá, e aí a gente estava no Gramado em Concert assistindo, não lembro se era a abertura ou o encerramento. Foi o encerramento. Tá. E então eu lembro que tu me disse, vamos na... Eu fiquei pensando, puxa, eu preciso raciocinar sobre o meu propósito, porque a gente trabalha tanto no campo de linha, de frente, atuando e fazendo, que fazer esse exercício que o Alessandro gosta muito de fazer, que é se olhar fora da caixa, às vezes fica como uma atividade secundária. A gente esquece de fazer isso. E é importante fazer essa análise, né? Então, eu fui atrás de entender o que seria o meu propósito. O que eu estou fazendo, né? E aí vai em encontro a tua pergunta, né? Sobre a formação. Eu acho que a gente pode ter propósitos que vão se modificando conforme o estágio da vida que a gente está, né? Um propósito de vida agora e depois acontece alguma coisa que muda muito a nossa vida, a gente passa a ter outro propósito, né? Mas hoje eu percebo que profissionalmente o meu propósito é ajudar a fazer com que as ideias, a criar caminhos para fazer com que as ideias criativas se transformem em projetos culturais de sucesso. Então, se a gente fosse resumir assim, hoje, olhando para o meu trabalho, o que eu estou fazendo, amanhã a Deus dará, né? Vamos saber o que vai acontecer. Mas hoje eu percebo que o meu propósito é auxiliar, né? E criar esses caminhos, auxiliar para que esses produtores, esses artistas possam conduzir o seu trabalho e transformar, materializar ideias criativas e transformar elas em projetos culturais de sucesso. Acho que seria isso. Como de vocês. Assim como o Gramado Natural, que é o quê? É uma ideia, um desejo antigo do Alessandro. Então, se a gente fosse sentar agora e tu fosse falar sobre criatividade, provavelmente eu ia demorar um pouco para criar. Mas das pessoas que eu conheço, que eu tenho acesso, o Alessandro é uma mente criativa nata. Se tu disser assim, pega esse copo aqui e inventa alguma coisa, um desenho, um boneco, uma performance, dá 5 minutos para ele, vai sair. E aí a gente brinca, né, que nós somos uma dupla, porque ele é um pisciano criativo e eu sou uma taurina pé no chão. Então ele cria todas as ideias e aí enquanto ele tá falando, eu já tô pensando, meu Deus, qual é o tamanho disso, que lugar dá para fazer, qual é o orçamento, quantas pessoas tem que trabalhar, como que vai ser o cronograma. É a dupla perfeita, na verdade. Então, às vezes, a gente fica um puxando o outro, né? E aí, esse casamento é perfeito, mas vendo a criatividade dele, através desse processo dele de criação muito, muito fluida, muito orgânica, que eu percebo que muitas coisas não se materializam porque alguém não auxilia a transformar, a pegar aquela criatividade, canalizar ela, porque tem que fazer uma tradução para os mecanismos de fomento hoje à cultura, né? Então, o nosso maior mecenas hoje no país é o governo federal, que vem fazendo um trabalho através de leis de incentivo muito forte. Não só a Rouanet, não só a LIC, que vai passar por uma transformação agora com a mudança de impostos, né? Ela é atrelada ao ICMS, mas também através da Lei Paulo Gustavo, que houve uma temporada, a PENAB, né? O PENAB, né? Que é o Programa Nacional Aldir Blanc, enfim, a própria Funarte. Então, existe
existe o mecanismo está pronto e existe o artista criativo. Então, eu hoje trabalho fazendo essa mediação. Muito que a gente estava conversando. Eu escuto muito, modelo e ajudo eles a conseguir realizar. Ao sonho das pessoas. Digamos assim. E ajuda elas na a área da colocarem cultura. em prática. E aí, claro, daí é um outro desafio, que é conseguimos, né, a verba para financiar o projeto. E agora a gente tem que realizar o projeto. Então, essa gestão da cultura, né, e a gente lida com pessoas, a gente lida com criatividade, a gente lida com coisas que muitas vezes não são materiais, né? Mas tem a sua força, tem a sua importância econômica. A arte, é importante que a gente entenda que a arte e cultura é um ativo econômico. E a gente sabe, né, o quanto é difícil hoje em dia, o artista ainda não é reconhecido como deveria ser reconhecido. O valor também da arte desse artista, seja um quadro, seja um artesanato, seja uma costura, seja o que for. A gente sabe o quanto é difícil as pessoas valorizarem isso. Por isso é tão importante, eu não trouxe dados hoje, porque eu acho que não era a ideia. Mas depois posso, né, fazer um apanhado e te entregar. Mas assim, como a gente estava falando das porcentagens de impacto, postos de trabalho, quanto que representa do PIB, quanto que gera de valor, né, quanto que arrecada também, enfim. E aí é importante a gente entender também que isso tudo está dentro da economia criativa. Inclusive, hoje, saindo daqui, a gente tem um painel no Sicredi que é para falar sobre economia criativa, né? Que, por coincidência ou não, é uma das frentes propostas para diversificação de matriz econômica de Gramado a partir do resultado do diagnóstico que foi feito do City Branding, né? Então, promovido pela Secretaria de Turismo. Hoje, a Secretaria de Turismo, com o Observatório de Turismo e todos os dados que eles vêm levantando, enfim, analisando, perceberam que a gente precisa diversificar um pouco a nossa matriz econômica, né? E aí são três pilares, tem um que eu não vou lembrar, mas um é economia verde e outro é economia criativa. E economia criativa é isso, é o gramado natural, é o gramado em concert, são propostas que mostram que a cidade ela tem ativos econômicos culturais, que se a gente explorar eles, a gente também pode trazer turista, pode gerar renda, pode empregar pessoas, pode gerar valor de mercado, né? Então, é importante a gente entender que quando a gente consegue transformar ou a gente consegue apresentar esse artista como um valor, ele também passa a ser mais valorizado. Né? Então, esses dados que vêm se apresentando econômicos ajudam muito a fazer com que os clientes entendam que o artista, né, ele tem um trabalho, é um trabalho como qualquer outro. Dele. O que acontece é que ele trabalha com criatividade, com intelecto, com inovação, né? E com o que gosta. E, às vezes, quando tu trabalha com o que tu gosta, e não precisa ser só artista, eu digo, porque eu também... Sim. Né? Eu trabalho com o que eu gosto, com o que eu amo, às vezes... Tu não consegue nem dar um valor pro teu trabalho, porque para ti é um prazer. Sim. E isso é uma coisa que vem se discutindo muito, né? A dificuldade dessas pessoas de hoje em dia, né? Dessa nova classe aí, cultural e tudo, não conseguirem dar um valor, valorizar precificar. Precificar. Aproveitando, né? Já que tu estava falando sobre precificação do trabalho do artista e da cultura, né? A gente está realizando várias atividades ao longo do mês de abril, voltadas também para o artista, né? Para o profissional das artes. Essa semana, na segunda-feira, a gente realizou um painel de economia criativa. Trouxemos 2 especialistas, doutores, um da PUC e um da Unicinos, com mediação da Juliana Zen, que é do RS Criativo, do Governo do Estado, para a gente poder falar sobre economia criativa, o que ela é, o que ela representa, né? E nos próximos dias agora, no dia 17, a gente vai ter, que é uma sexta-feira, a gente vai trazer um professor especialista em História da Arte e curador de arte, para falar sobre isso, a profissionalização do artista. Porque muitas vezes o que falta é como que eu faço um portfólio, como que eu posiciono a minha marca, ele é uma marca, o artista, né? Como que eu faço a questão burocrática, fiscal, né? Eu retenho imposto, eu emito nota, a minha declaração, questões da burocracia de ser aquele profissional.
Então, essa também é uma atividade que vai acontecer no Verso, no Habitat Criativo. E depois, no final do mês, a gente ainda tem, na segunda-feira, dia 27, um painel que a gente está trazendo 2 galeristas para falar de mercado de arte. Então, eles vêm para falar sobre como que o artista se insere nas galerias, no circuito nacional de exposições, né? Como que faz os colecionadores chegarem até eles. Então, hoje o nosso papel também com o Gramado Natural é trazer profissionais para que tragam luz ao tema e ajudem os artistas a aprender a se profissionalizar. E a gente não está falando da parte artística, que o artesão sabe fazer artesanato, o pintor sabe pintar, o bailarino sabe dançar, mas como que se vende, como que se coloca no mercado, né? Como que faz dessa tua paixão algo rentável para ti também. Traz visibilidade, porque a gente sabe, aqui em Gramado existem inúmeros artistas, aqueles que já conseguiram avançar nesse campo, né, nessa questão burocrática, mas a gente sabe que tem aqueles que ainda não conseguiram. A gente vê nas feirinhas, a gente vê às vezes na feita em Gramado, mas eles ficam meio que reclusos por não ter esse tipo de apoio, né, e ensinamento. Então, que bom. Eu deixo um chamado, assim, né? Porque não é fácil trazer esses profissionais para nos ajudarem, né? Então, aproveitem, as pessoas aproveitem, usem, se inscrevam. É gratuito, né? E vai ajudar, com certeza, as pessoas também a aprender a se profissionalizar um pouco mais nessa questão de venda, né? Luana, nosso tempo está correndo. Acho que a gente ia ter assunto para falar em uns 2, 3, 4 programas. Mas... falando um pouquinho sobre o Gramado Natural, como é que vocês chegaram até o projeto? Como é que vocês chegaram até essas 2 edições que a gente sabe do sucesso que é? Sim. O Gramado Natural ele surgiu a partir de uma oportunidade que foi criada na Secretaria de Cultura no ano de 2023. Já visionário, né, o Ricardo, ele queria muito que Gramado tivesse um evento inédito na área da cultura, que entrasse para o calendário. Esse era o objeto do edital. Ele abriu uma ampla concorrência, tivemos outros colegas também de profissão que inscreveram projetos nos seus segmentos, e nós, então, encontramos o meio para poder materializar essa ideia criativa no papel. Ficamos em primeiro lugar, conseguimos realizar o projeto em 2024, tivemos que reajustar ele, porque seria em maio, tivemos que cancelar 2 dias antes por causa dos desmoronamentos daqui. Acabou que ele foi replanejado para a primavera e casou muito bem com primavera, boas-vindas à primavera, Sim. né? E depois, então, a gente conseguiu continuar, ficamos em primeiro lugar no edital de artes visuais do Estado, da PENAB, e conseguimos, a partir disso, garantir 2 próximas edições, né? 2025 e agora 2026, a 3ª edição. Então, a gente trabalha, sim, com financiamento público de cultura, mas a gente tem vários braços privados que nos ajudam, né? A gente tem o hotel que nos dá a hospedagem, a gente tem o restaurante que nos apoia com a alimentação, porque tem muitos custos que fogem da planilha financeira. Então, hoje, o Gramado Natural, ele acontece porque ele é uma rede de pessoas, movimentos, coletivos, artistas, empresários, né, que estão acreditando nessa força. E curioso é que o Gramado Natural ele caminha paralelo ao que projeta o turismo hoje da cidade, que é a valorização da essência, da origem, da economia criativa, do rural, né, dos negócios rurais. Inclusive, essa semana também teve uma outra atividade do turismo que era voltado para desenvolvimento de turismo de base comunitária. Então, trazer a comunidade, né, a família do Moinho, a família do Café Colonial, para fazer acontecer. E nós lidamos muito com isso. A gente traz uma proposta de abordagem de turismo rural com foco na cultura. Não necessariamente que precise se construir um novo prédio, né, cortar uma nova árvore, mas que a gente possa encontrar esse ativo econômico, que eu estava falando da cultura, através da contemplação da natureza. Então, preservar ela, para poder observar, para poder curtir ela, né? E daí voltando à matriz da conversa, né, que tu me perguntou o que era ser gramadense hoje, eu poder, junto do Alessandro e da nossa equipe, que são vários braços, botar no ar, né, realizar o Gramado Natural, para mim é uma realização. Porque a minha infância foi no interior. Eu ia te perguntar isso. E eu até tenho que me cuidar para não me emocionar, porque para mim, onde está a essência do morador, sabe?
Porque se tu for bater na casa de um colono, de alguém, de alguma linha, e for pedir um copo de água, ele vai te botar na mesa para sentar, comer um pedaço de pão com chimia, nata, linguiça. Ele vai conversar, ele quer trocar. Então, essa genuína, né, personalidade do interior, no meu ponto de vista, é algo que nós temos de mais precioso aqui na cidade. E o bem acolher, né? O bem acolher, a hospitalidade. Então, hoje, ser gramadense, poder realizar o Gramado Natural, para mim, é uma realização tremenda, assim, porque a gente está ajudando no desenvolvimento sustentável da cidade também, né? E outra coisa importante, o que vocês fizeram ali antes das enchentes, e aquilo ali, para mim, me marcou, e até hoje eu tô na função de fazer uma reportagem. Muitos lugares, como aquela igreja, acho que tem na Pedras Brancas, né? Que foi um dos lugares mais atingidos. Vocês retrataram a igreja, foi pintada, e ali, meses depois, a igreja sumiu no meio do lodo. Sim, né? Foi soterrada. Foi soterrada. Então, ela simplesmente não existe mais. Ela existe nos quadros pintados pelos artistas do Gramado Natural. E isso aconteceram em muitos lugares. Sim. É um assunto sensível, né? Porque ele nos emociona, claro, porque o Gramado Natural ele tem várias frentes, assim. A gente trabalha com sustentabilidade, com acessibilidade, com educação, né? Com cultura, com turismo. Mas a igrejinha de Nossa Senhora do Caravaggio, ela era um dos 33 bens patrimoniais listados no plano diretor. Então, ela era um patrimônio material da cidade. E, claro, ninguém espera nem deseja que aconteça o que aconteceu. Mas, um mês antes, a gente tinha passado pela localidade, os pintores tinham pintado, né, as paisagens. Inclusive, o Alessandro tem um quadro que ele está devendo o quadro para o Miron, que ele está cobrando e ele não traz o quadro para o Miron. Mas eles fizeram esse registro através da arte. Então, a gente também trabalha com registro de memória, né? E aí a gente entra numa discussão que a gente traz do Gramado Natural, que é a crise de percepção de paisagem. Porque eu, como gramadense nata, né, já que tu disse, eu vi todo o processo de desconstrução da personalidade no centro. É um tema delicado de se abordar, mas eu percebo essa crise que a gente vive, né? E agora eu morando no interior, quando eu venho, às vezes puxa, tinham árvores aqui, agora tem tapume. Nossa, esse morro era um morro, agora não é mais. Então a gente vai vendo essa diferença, né? Essa modificação do nosso território, né? Do lugar que a gente mora. E a gente tem uma preocupação muito grande em fazer as pessoas entenderem que a gente precisa preservar para pertencer. E esse é o tema de uma palestra da doutora Marilei Piana Giordani, que veio ano passado. Ela é de Bento Gonçalves. Ela trabalha sobre a preservação da paisagem vitivinícola. Ela tem uma vinícola lá. E ela veio falar sobre isso, que a gente precisa preservar o interior da cidade, os casarios, a personificação, né, das pessoas, a genuinidade delas, do colono. Porque se a gente perde essas referências, a gente deixa de pertencer. E aí a gente fica órfão de uma cidade que ainda existe, né? Então, eu fico muito satisfeita hoje de ver o poder público, através do turismo, tomando a frente de buscar dialogar sobre isso. Que não é algo fácil, não é algo simples, né? É delicado, é um tema delicado. É um projeto enorme que está sendo feito agora, né? Em relação a isso aí. De buscar o pertencimento até para o gramadense e para quem veio para cá se sentir pertencente da cidade. O que eu já escutei durante o evento que a gente leva o pessoal para pintar nas áreas rurais, eu já escutei de pessoas que vieram de fora da cidade assim, na primeira e na segunda edição. Eu não imaginava que Gramado era isso daqui. Né? Quando a gente levou eles lá para o Café Umbu, que são nossos parceiros da família Martiner, e eles pintaram aquela paisagem, que é uma paisagem local mesmo, né? Não foi construída, claro, é o pátio deles, é o casario da família que está ainda sendo restaurado, está lá, que a família entende que é importante estar de pé, é o café colonial que é feito pelas mãos da família, né? Manual, a mãe da Giovana está lá espremendo as laranjas, então é uma coisa muito única, é uma vivência, né? Então, eu acho que isso hoje eu vejo, sempre defendi o interior, mas eu vejo que é a nossa maior riqueza. E como explorar isso de forma sustentável, saudável, né? Eu acho que o maior desafio. Como? Através também da economia criativa, né? Não só o Gramado Natural. Existem várias ideias aí legais para se materializar, né? Mas o Gramado Natural é uma forma, sim, que a gente vem paralelamente, né? Olhando para o mesmo caminho que a gente vê que está sendo feito através dos estudos também, dos dados apresentados, né? E Luana,
Falamos do Gramado Natural, falamos de como iniciou essa tua paixão pela arte, falamos da Luana gramadense. E como que a Luana mãe se vira no meio de tanta coisa, resolvendo a vida de tantas pessoas e de tantos artistas. Como é que tu te vira, assim, com o Irá? A gente sabe que, acho que um pouquinho do propósito de vocês com esse projeto e com todos, eu acho que tem muito a ver também com ele, né? Sim. Vamos lá, segurar para não se emocionar. Eu nunca tive o sonho, né? Eu preciso ser franca, de ser mãe. E hoje eu penso, ainda bem que eu ganhei essa bênção, porque eu não teria experimentado o que é esse amor incondicional, que antes a gente falava aqui, né? É uma bênção, assim, um menino amoroso, gentil, carinhoso, afetuoso, inteligente, divertido, herdou a gargalhada da mãe. Então, eu queria, quando a gente ganhou ele, nós tivemos um parto em casa, domiciliar, do jeito que a gente queria, mas a gente morava ainda num bairro mais próximo do centro. E a muvuca do barulho me incomodava. Um dia eu virei para o Alessandro e disse, eu quero criar esse guri no meio do mato. E aí começamos a movimentar a vida para isso se realizar. E eu fico feliz e a gente até faz uma projeção, né, de como será que vai ser o Gramado Natural. A gente sabe que cada ano é um desafio fazer acontecer, né? Principalmente porque é anual, né? Então, mas a gente faz uma projeção. Será que daqui a alguns anos ele vai olhar e vai dizer, que legal, o pai e a mãe, o que eles fizeram lá atrás, né? Então, a mãe, quem trabalha comigo sabe que a mãe, Luana e profissional Luana, tem que fazer tudo ao mesmo tempo, são vários braços, é um polvo para dar conta de atender tudo e gerenciar, né? Então, hoje, eu devo muito à minha equipe que trabalha comigo na parte da produção, na parte da foto, do audiovisual, da comunicação, né? Os artistas em si são pessoas que, cada vez mais, eu vejo que auxiliam muito para que isso seja um sucesso, né? E aí, claro, né, a nossa vida caótica, né? Para dar conta de tudo. Mas eu sempre fui muito, muito, muito apaixonada pelo trabalho na área da organização. Então, sempre fui muito workaholic, muito viciada em trabalho. E, curiosamente, ter um filho, eu achei que eu não ia poder fazer mais nada. E quando, na verdade, ter um filho canalizou as energias para que a gente criasse o Gramado Natural, materializasse uma ideia que antes estava solta só, por enquanto, né? E tem experiências, assim, da maternidade que são curiosas, porque eu decidi que os primeiros meses dele, que é a esterogestação, 3 meses que ele sai da barriga, que iria ser no colo, soneca. Então, olha que paradoxo, né? Porque a gente pensa, agora não faço mais nada. Mas foram 3 meses em que eu parava 2 horas por dia, sentava e lia, né? Curtia. Então, existe sempre essa dinâmica, né? De momentos mais puxados, momentos mais tranquilos. Mas eu acho que a família é uma compensação. A gente tem que trabalhar árduo para conseguir o que a gente quer, mas a família tem que ser onde a gente descansa, né? Sim. A nossa casa tem que ser onde a gente repousa, relaxa, curte, beija, abraça, né? Porque, como todo mundo me diz, passa muito rápido. E passa muito rápido. Passa muito rápido. E no meio dessa correria toda, tu te descobriu mãe. Uhum. E o que vocês pensam em deixar para ele? Assim, no meio de... A gente vê que os propósitos e o caminho de vocês é muito ligado à sustentabilidade, ligado às artes, ligado a coisas boas, né? Ao que faz bem. O que vocês pensam em deixar para o Irá? A gente leva ele conosco em tudo. Então, eu acho que ele já vive o que nós fazemos na prática, né? Então, eu acho que o maior ensinamento dele é viver na prática o que a gente defende na teoria, que a gente está defendendo e está fazendo. Então, ele está vendo. Ele não é, né? Ele é uma criança ainda, né? Não tem muitos anos de vida, mas eu já consigo ver o reflexo disso. Então, eu espero que ele seja uma pessoa feliz, seja o caminho que ele escolher. Todo mundo fala, filho de artista vai ser artista. Não, ele vai ser o que ele quiser, né? Mas eu acho que ele precisa ser feliz, ele precisa ser realizado. E uma coisa que eu estava pensando hoje de manhã, que eu queria muito dizer aqui amplamente, se pudesse uma mensagem de fechamento, né? Eu acho que o maior desafio hoje em dia é fazer com que os filhos sejam respeitosos. Para a gente entender que existem vários caminhos para se chegar no objetivo,
né? Tem alguém que escolhe por aqui, tem alguém que escolhe por ali, mas se a gente respeitar as escolhas, né? E é muito difícil hoje em dia a gente ver pessoas respeitando as escolhas uns dos outros, né? Então, eu como comunicadora nata, assim, de estudo, eu curto muito de falar, né? A gente tem que cuidar o tempo, inclusive, mas eu percebo que a maior riqueza está na diversificação das pessoas, né? Da cor, da raça, do gênero, da escolha sexual, do tipo de profissão, da roupa como se veste, de onde eu quero morar, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto a música que eu escuto, o que eu leio, o que eu assisto. A diversidade, ela é riquíssima. E eu queria deixar essa mensagem para ele. Eu queria que o futuro dele, ele soubesse respeitar a diversidade. Acho que é isso. Olha, acho que terminamos, né, essa edição do programa da melhor maneira. Eu ia te perguntar quem é a Luana, mas acho que tu já meio que definiu, né, quando tu falou. Eu acho que eu sou uma sonhadora, que casei com um sonhador, e eu busco muito materializar os nossos sonhos, venho conseguindo, e eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que aquele lance, né? 99% suor... Não, 99% suor e 1% de sorte, né? E eu acho que é isso. Para construir uma família feliz, para construir um trabalho próspero também, é arregaçar as mangas e ter fé. E tem uma frase que eu gosto muito de um psicólogo que eu sigo, que ele diz, bota a cara. E tem uma frase que vem me acompanhando muito também, que é, o universo premia os audazes. Então, quem tem coragem... O universo, ele se movimenta para fazer as coisas acontecerem, né? E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ter coragem de viver a vida que a gente quer, de fazer o trabalho que a gente quer, de criar o filho da forma que a gente quer, de ser a pessoa que a gente quer, né? Se a gente tem coragem e respeito, eu acho que um caminho já está um pouco aí aberto, né? Luana, muito obrigada por ter vindo. Obrigada por todas essas palavras. Mais um programa que a gente aprende muito com vocês que vêm aqui. E escuta muita coisa boa, que é isso que eu sempre digo, né? A gente tá carente de coisas boas, de escutar coisas que nos deixem felizes, ativos e com vontade de seguir em frente. Te agradeço muito por ter aceitado o convite, por vir aqui no Gramado com Propósito. Eu que agradeço. Para mim é uma conversa, é um prazer. Eu tenho um carinho muito grande por ti. Obrigada. Nós agradecemos muito pelos espaços que vocês sempre nos dão para os projetos que a gente realiza. E é a primeira vez que eu venho falar de mim, eu acho, né? A gente sempre vem falar sobre trabalho, então... Obrigada por esse espaço. Eu acho que muitas pessoas só conhecem a Luana profissional e não conhecem o lado pessoal também. E essa foi uma oportunidade de conhecer um pouquinho. Mas essa é a ideia. Sempre digo que o programa é para que a gente conheça além daquela pessoa que está à frente de um projeto, de uma empresa, do trabalho, porque por trás de toda coisa, né, uma empresa, uma ideia grandiosa, tem alguém, né, que lutou para que isso acontecesse. É verdade. E a ideia é essa. Obrigada. Eu que te agradeço. O Gramado com Propósito de hoje encerra por aqui com mais uma história inspiradora. Agradeço aos nossos apoiadores, o Hard Rock Hotel Gramado, a Prefeitura de Gramado e o Senac Gramado. Também agradeço a Decalco Boutique, que nos cede os looks, né, para fazer todas essas gravações. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Faça um curso técnico no Senac EAD. Seja quem você quer ser. Quer saber? Senac EAD. Matrículas abertas. A Administração Municipal de Gramado realiza diversas melhorias em prol da comunidade, nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e muito mais. E você sabia que pode ficar por dentro de tudo isso? Basta participar do grupo do Gramado Zap
e receber todos os informativos do Executivo Municipal diariamente, de forma rápida e atualizada. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir, subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado, prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock,